Uma das coisas mais difíceis e às vezes mais chatas de se fazer na informática é registrar os seus atendimentos. Registrar eles às vezes é um saco e eu confesso para vocês que durante muito tempo eu ficava registrando e depois de um tempo eu parava e depois eu voltava e depois eu parava. Então, meu banco de dados, a minha base de clientes é sempre bem esburacada por conta dessas irregularidades, né? Então, às vezes eu me sentia provocado a consertar o equipamento rapidinho, sem precisar abrir uma ordem de serviço, registrar nada. Ah, que é isso? Passa para cá o dinheiro, toma aqui o serviço pronto e vamos que vamos. Então, essa prática ela é ruim a longo prazo, mas no momento ali é muito boa, né? É bom fazer tudo sem dever satisfação para ninguém, nem para si mesmo, nem para nenhum instrumento. Então, hoje eu vou mostrar para você qual a maneira que eu utilizo atualmente para poder organizar os atendimentos, as máquinas que chegam. Então eu vou cortar agora aqui para o nosso papel, que eu chamo de ordem de serviço, e aqui nós vamos fazer um esquema. Vou ensinar vocês a preencher isso. Na Professor Beta Informática a gente recebe computadores e notebooks. Um dado que eu e os atendentes sempre esquecemos de pegar era a senha. Então a senha eu decidi colocar logo no primeiro nome para que a gente não esqueça de perguntar qual é a senha do equipamento. É muito ruim quando o técnico faz a máquina funcionar no laboratório e aí tem senha. Isso quebra o ritmo do diagnóstico porque você precisa enviar a mensagem para o cliente, esperar o cliente ver a mensagem e só depois poder digitar a senha dele. E é mais fácil a gente ter a senha do que usar uma mídia de armazenamento nossa, né? Porque a gente quer ver a real queixa do cliente ali muitas vezes. Então a senha de cara é o primeiro item a ser preenchido. Então vou colocar aqui como nós preenchemos a senha. 1, 2, 3, 4, Maria. Essa é a senha da nossa cliente. Então isso tem que estar aqui. A data que a gente está gravando esse vídeo. 21/3/2025 é a data que entrou o equipamento para o técnico olhar. Nome do cliente, a gente pega nome completo ou às vezes apenas o nome e sobrenome. Então vamos colocar aqui o nome do cliente, Maria Mercedes. E também a gente pega o contato dela, certo? Então tá aqui o contato. Uma coisa que a gente faz pouco, deveria fazer mais, seria pegar outro número, para ter dois números, às vezes da esposa e do marido, do filho, da mãe, para poder, quando um não puder responder, que o outro responda, tá bom? Se for o caso, também você pode colocar endereço, Rua X, bairro Y, e aí você vai ter uma informação mais completa para você registrar de repente numa planilha, por exemplo, né? E ter um controle por bairro. Queixa é a queixa do cliente. O que o cliente está dizendo? Nossa, a câmera está balançando muito, né? Qual é a queixa do cliente? O cliente está se queixando de quê? Não é para você dizer aqui qual é o problema que você acha, mas é nas palavras do cliente. Vamos dizer aqui, baseado num caso real. A queixa é que o notebook está emitindo bips ao ligar, ele está lento e ele também está desligando sozinho. Pronto, esse é o relato da cliente. Muitas vezes eu recebo as informações no WhatsApp, basicamente eu escrevo aqui no papel igualzinho para ter esse registro. Pronto. Qual é o equipamento deste cliente? Ele está se queixando qual é o equipamento. O equipamento real que nós tivemos, neste caso aqui específico, foi um modelo Dell Inspiron, é um notebook. Então esse é o equipamento em questão. A gente bota a marca, que a gente já identifica facilmente pelo corpo do notebook. O processador dele, então é um i5 3337U. Isso é facilmente visível lá nas opções do sistema, né, nas configurações do sistema, de 1.8 GHz. Esse é o processador que veio instalado. E ele tem 6 GB de memória RAM. 6 GB de memória RAM instalado com o Windows 8. A gente coloca assim dessa forma. E nesse caso específico, eu até coloquei que ele tem usado
469 gigas. E ele tem livre 450 gigas. Logo, a gente tem aqui um HD de quê? 1 terabyte. Por que essa informação está aqui, usado e livre? Primeiro, o computador do cliente tem que ligar, né? Para a gente ter isso. Se o computador não liga, não dá. Mas se no laboratório em algum momento o computador ligar, a gente já colhe as informações, ou quando desmonta, já verifica essas informações conectando o HD numa outra máquina e verificando isso. Por que é importante verificar quanto tem usado e livre? Porque se for o caso de adicionar um SSD, a gente já sabe qual é a capacidade de SSD que vamos dizer para o cliente. Ok? Muito bem. Pronto, na parte de observações, aí fica a parte mais técnica. O técnico que vai cuidar dessa parte. Aqui ele vai dizer tudo que ele está observando na máquina. O atendente também pode registrar aqui, exemplo, uma mancha na tela, ou faltando parafusos. Essa semana a gente pegou um notebook sem parafuso nenhum embaixo. Então aqui o atendente também pode registrar a sua observação na máquina. Então, observações, às vezes o cliente fala, né, não pode perder arquivos. Então isso é um alerta. A gente nunca formata ou exclui nada de ninguém, mas isso daqui é um alerta a mais, né? Não podemos perder os arquivos, temos que ficar ligados nele. Pronto, e as observações técnicas que eu coloquei no caso desse Dell Inspiron foi que havia limitação na CPU, por isso que estava lento. Além disso, apresentava disco 100, aquele probleminha do disco em 100% sempre, né? É a mistura de HD, só que com Windows 8 isso deu, foi uma coisa meio surpresa, assim. Normalmente acontece só no Windows 10. E a temperatura estava ok, o contato no carregador, o som estava ok, teclado ok, tudo ok. Então eu dei orçamento para ela, dei 2 orçamentos, tá? Para deixar o negócio mais veloz, o notebook dela, para resolver a lentidão. O que eu percebi? O carregador dela limita processador, misericórdia. O carregador limitava o processador. Bem comum em equipamentos da Dell. Quando eu utilizei um outro carregador, esse problema foi resolvido. Então, no orçamento que eu mando para ela, e esse papel aqui me ajuda a ter clareza para pensar no que eu vou passar para minha cliente. Então tá aqui, eu vou sugerir um carregador para ela, vou botar aqui um valor. Eu vou sugerir para ela também a instalação de um SSD, pode ser de 120 GB. Vou jogar aqui também um valor. E aqui também sugeri um CAD Drive para que o HD de 1 TB não seja descartado da máquina. Então aqui vamos colocar um CAD para manter SSD e HD juntos no notebook. Vou botar aqui um valor. Pronto. Esse é o valor do serviço. Pronto, tendo tudo isso aqui em mão, pessoal, isso me ajuda a reproduzir um áudio facilmente para cliente, falando aqui de todo o processo, tá? Aí aqui também eu já coloco, vamos dizer, 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Posso colocar aqui no Pix, fica R$ 500, por exemplo. Tá? Posso botar aqui também o prazo, 2 dias úteis. Então eu estou com muito equipamento aqui na mão e preciso de mais tempo para poder fazer o trabalho. Então em 2 dias úteis esse computador vai estar pronto. Ou então eu preciso encomendar o carregador no fornecedor, precisa de uma logística e tal, uma visita lá, etc. Tá bom? Então desse modo aqui, eu, Cássio, consigo fazer o trabalho.
Depois disso daqui já pronto, quando isso é entregue, eu marco aqui que já foi devolvido. Devolvido, pago cartão. Fez dia 21, vamos dizer que pagou dia 22/3/25. Pronto, aí eu guardo isso daqui, jogo numa mesa, jogo numa gaveta. Mas antes de guardar, eu uso um programa para poder computar tudo isso e ter tudo isso registrado digitalmente. O nome do programa que eu utilizo, vocês podem verificar aí. Vocês podem usar por alguns dias gratuitos, vocês devem conhecer. SH Oficina. Programa simples, não é muito bonito, não é o melhor do mundo, mas foi o que eu usei lá no começo, foi o que eu melhor me adaptei. Tá bom? Então, desse jeito que a gente preenche nossa ordem de serviço. A inspiração que eu tive para criar esse pequeno documento foram as receitas médicas, né? Algo simples, sem muita tabela, muita linha, livre para você poder rabiscar. Espero que tenha sido útil para você, técnico de informática, para você também, atendente de assistência técnica. Que você se organize, mantenha tudo organizado, isso é muito bom para a empresa, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.